Shalom, queridos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Mais uma vez estamos aqui pela manhã para a nossa devocional, uma palavra para a tua vida, uma palavra para o teu coração. E nessa manhã eu quero, em breves palavras, falar sobre esgotamento espiritual. E eu quero ler um texto que está no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu vou estar lendo dois versículos. O versículo 9 diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. E lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E no versículo de número 13, diz assim: Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Estamos vivendo um momento onde muitas pessoas elas estão esgotadas espiritualmente, aonde o cansaço das batalhas, das pelejas, eles têm se aglomerado, acumulado, ao ponto em que muitos de nós perdemos a força. Quando nós lemos a história do profeta Elias, nós vemos aqui um homem impressionante, um homem tremendo, usado poderosamente na mão do Senhor. Quando você lê a história de Elias, a caminhada dele, são 7 milagres incríveis que esse homem faz. Quando ele chega no capítulo 18, ele entra numa batalha espiritual muito grande. Ele entra numa luta ali ferrenha. E nessa luta que ele está, no capítulo 18, ele enfrenta os profetas de Baal. Então, nessa luta, são 850 homens vencidos pelo profeta Elias, através do poder de Deus. Fogo cai do céu, milagre acontece. E quando chega no capítulo 19, no início dele, ele ouve uma palavra, e aquela palavra faz com que no seu coração, ele deseje a morte. Tamanho era o cansaço da batalha pela qual ele estava vindo. Segundo o texto, eles passaram do início da manhã até meio-dia nessa batalha, qual Deus que manda fogo. Depois que passa isso, o texto diz que Elias mata todos os profetas. Acredito eu que depois disso ele ficou mais algumas horas terminando aquilo que ele começou. E logo depois, no capítulo 19, ele sai dali, logo Acabe vem e traz uma palavra para ele. E Jezabel falou que faria com ele a mesma coisa. E ele vai e se abate de uma forma que quer até a morte. É interessante quando nós olhamos isso, e ele se recolhe. O Senhor o guarda, traz anjo, alimenta, faz com que ele... E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso da nossa vida. Quantos de nós não enfrentam batalhas, não do dia até meio-dia, não da manhã até meio-dia, ou o dia todo? Quantos cristãos estão enfrentando batalhas há anos? Quantas pessoas há anos têm orado pela família, pela conversão de filhos, pela conversão de esposo? Quantas pessoas têm ao longo da sua jornada enfrentado batalhas terríveis na saúde, na área financeira?
e que ao longo dos anos veio trazendo um esgotamento e que hoje se sentem fracos, que hoje se sentem enfraquecidos espiritualmente. Na história de Israel, quando se fala de Moisés, no livro de Êxodo, chega um momento, Êxodo capítulo 18, que Moisés ele estava acumulando tanto serviço que o seu sogro chega para ele e fala assim: olha, você não vai suportar. Isso não está fazendo bem para você e não fará bem para o povo. É melhor dividir a carga. E tem muitas pessoas no nosso meio, irmãos em Cristo Jesus, que estão carregando essa carga sozinhos. Alguns por não confiarem em outros, por ter sido traídos em algum momento. Alguns pela sua própria característica de achar que está incomodando, de achar que está perturbando. Então, eles carregam aquela carga. Só que chega num momento, a nossa natureza, o nosso ser, ele chega num nível de esgotamento que não consegue mais. Por mais que tente, por mais que busque, por mais que se esforce, falta-lhe força para poder prosseguir. E quando nós pegamos aqui a vida do profeta Elias, chega um momento na sua jornada que ele entra dentro da caverna, que ele se esconde, que ele busca um lugar de refúgio, que ele busca um lugar de paz. Tamanho era o cansaço, tamanho era o desgaste físico, o desgaste emocional que o profeta ele estava vivendo naquele momento. E quando eu vejo a história do profeta Elias, eu não deixo de lembrar do salmista, do Salmo de número 42, que passa por um momento também de muito desgaste, de cansaço espiritual. E no versículo de número 11, ele vem e fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando nós olhamos o salmista do Salmo 42, os filhos de Corá, e nós vemos que eles querem, eles anseiam, porque ele começa o salmo dizendo assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando nós estamos vivendo um esgotamento espiritual, nós até queremos, nós até temos vontade, mas falta-nos força. E ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? Quando estamos vivendo um esgotamento espiritual, aquilo que para nós era força, aquilo que para nós era natural, se torna um sacrifício. Até as palavras, elas fogem da nossa boca. E o salmista do Salmo 42, ele ainda diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? E quando você vê o profeta Elias escondido numa caverna, um homem que enfrentou os profetas de Baal, os profetas de Azera, se apresentou diante de Acabe, agora se esconde. Agora não quer ser visto, não quer ser notado, agora pede para si a morte. Quantos dos nossos irmãos que estão vivendo isso bem antes desse isolamento social? Bem antes de estarem isolados, bem antes de estarem aí
retirados em seus lares, já estão vivendo o esgotamento e o isolamento não está sendo suficiente para que ele encontre esse descanso, para que ele encontre essa paz. Mas quando eu vejo a história do profeta Elias, que é chamado por Deus, Elias, o que fazes aí? E é o que eu quero nessa manhã conversar um pouquinho com os irmãos. Esgotamento espiritual. Como eu posso sair dele? Como eu posso sair do esgotamento espiritual? Como eu posso sair dessa caverna? Porque há um cansaço sobre a vida do profeta. Ele cansou. E quando eu paro e eu penso aqui, eu vejo pessoas que estão cansadas. Elas não dizem diretamente, mas estão cansadas de servir ao Senhor. Tem medo de admitir isso, de falar que estão cansadas. O primeiro passo para sair desse esgotamento e sair dessa condição é admitir. Porque o profeta, no versículo 10, ele fala assim, ó, eu tenho sido zeloso. Eu tenho servido. Ele declara para o próprio Deus o cansaço dele, o motivo que o levou a esse esgotamento. Você ouve pessoas dizer assim, não, eu não desisto de Jesus, mas eu não quero servir a Deus. Não tem como. Não tem como, irmãos. O estar com Jesus vai nos levar a servir a Deus. É algo natural, é algo que faz parte da nossa vida. Nós nos tornamos família de Cristo porque fazemos a vontade do Pai. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos habilita a sermos vistos como filhos de Deus. Quando Jesus é perguntado sobre a família dele, Jesus ele fala, a minha família são todos aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Então, por que muitos, no cansaço, no esgotamento, estão desistindo de servir a Deus? O primeiro passo para sair do esgotamento é reconhecer esse estado que nós nos encontramos. Como o salmista do Salmo 42, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. É como se ele dissesse assim, olha, eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo mais orar. Eu não estou conseguindo mais ir à casa do Senhor. Eu não estou conseguindo mais fazer as atividades que eu fazia antes. Porque ele diz assim, olha, antes eu levava o povo à procissão. Então ele perdeu essa força. E muitos irmãos, não é por conta do isolamento que não está fazendo. Já não faz há muito tempo. O isolamento, para muitos, está sendo uma caverna. Aonde Deus, nessa manhã, te chama para sair dela. Reconheça diante de Deus, não diante dos homens. Colocando diante dele a sua real visão, a sua real situação. Apresentando diante de Deus, Deus, eu estou esgotado. Não aguento mais. Olha quantos anos eu estou lutando aí pela minha família. Olha quantos anos eu estou lutando com a minha saúde. Olha quantos anos eu estou lutando com a minha vida financeira. Olha quantos anos eu estou lutando.
Senhor, eu estou cansado. Sabe, apresentar diante de Deus da forma que o profeta, Senhor, eu estou cansado. E Deus mostra para ele, olha, você não é o único. Há muitas pessoas. E quando você olha aqui, você vê, então você entende que o primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é ouvir a voz de Deus, estar atento à voz de Deus. Porque diz que Deus ele se apresenta aqui, né? Diz que vem primeiro um terremoto, depois vem um vento forte. Mas que Deus ele não estava em nenhum daqueles sons. Mas diz que o profeta, quando ouve um vento suave, um cício, ele entende, Deus está no vento. E ele vai e ele se apresenta a Deus. Sabe, queridos, nessa manhã, reconheça diante de Deus a condição que você está. Ore nesse sentido. Porque às vezes nós pegamos, pelo fato de Deus ser onisciente, onipresente, usamos muito o Salmo de número 139. Deus, tu me sondas, tu me conheces. Mas Deus, ele quer ouvir a nossa voz. Deus quer que eu fale com ele. O pai muitas vezes sabe o que o filho precisa, mas o pai quer ouvir a voz do filho pedindo. Porque pedir é reconhecer o estado que nós estamos. Pedir é se humilhar. Mostrar que nós não somos suficientes. Que nós precisamos de Deus em todas as coisas. E o profeta aqui, ele toma essa decisão. Ele fala para Deus: Senhor, tenho sido zeloso, tenho feito, mas não está dando mais. E Deus vai lá e explica para ele: olha, tem outras pessoas, as quais eu tenho guardado também. Há outras pessoas em situações como a sua. Pessoas que estão também vivendo esgotamento, mas eu os estou guardando. E depois nós vimos que ele fala assim, e Deus ele chama. A segunda coisa, ouvir a voz de Deus. Fique atento à voz de Deus. Deus pode estar hoje falando com você em um louvor. De repente você está em casa, está ali desanimado, e Deus está falando com você, sai da caverna. De repente você está ali, está ouvindo um louvor, e Deus está falando com você, quem mandou largar a rede? De repente você está em casa ali, e vai estar ouvindo um louvor, e Deus está falando com você, para acalmar o seu coração. Fique atento à voz de Deus nesse dia. De repente você abre a palavra e Deus está falando com você. Se passares pelas águas, não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará. Porque eu sou o teu Deus. Porque eu sou o Deus que está contigo. Esteja atento à voz de Deus. E terceiro, prepare-se para voltar a profetizar. Prepare-se para voltar a fazer a obra e a vontade do Senhor. Não tem como querer Jesus e não querer a obra. Não tem como ser família de Cristo e não fazer a vontade de Deus. Vença nessa manhã todo esgotamento espiritual, reconhecendo o estado que você está. Vença todo esgotamento espiritual, ficando atento ao que Deus ele tem a te falar. Vença o esgotamento, se preparando para voltar a trabalhar. Porque diz que o profeta, logo depois, voltou a profetizar. Eu quero, nessa manhã,
orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Bendizemos, ó Deus, o teu nome na beleza da tua santidade. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos, ó Deus, nesta manhã que estão vivendo esse esgotamento espiritual. Aos meus irmãos, ó Deus, que estão cansados, sobrecarregados, ó Deus, porque a tua palavra diz que aos cansados e sobrecarregados eram para ir até o Senhor. Ó Deus, e nessa manhã, ó Deus, diante do convite, vinde a mim. Ó Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Deus, para que eles possam nessa manhã, ó Deus, conseguir, ó Deus, vencer todo o cansaço espiritual, toda a seta maligna, todo o dardo inflamado do inimigo. Ó Deus, porque como na vida do profeta Elias, ó Deus, Jezabel, ó Deus, o abateu sem antes o derrubar. Porque o inimigo, Deus, ele sempre vem com mensageiros, ó Deus, para tentar, ó Deus, fazer com que nós venhamos a desistir, tentar que nós venhamos a parar, ó Deus, e quase ele conseguiu na vida do profeta Elias, como quase conseguiu na vida do meu irmão e da minha irmã, mas eles não podem, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos guarda, porque o Senhor é o Deus que nos protege, porque o Senhor é o Deus que vai à frente da nossa batalha. Por isso, Deus, em nome de Jesus, visita aí, ó Deus, o coração. Ó Deus, toma o coração do teu servo, toma o coração da tua serva. Ó Deus, fortalece eles, ó Deus, nesta manhã. Ó Deus, tira mesmo da caverna, Deus, tira mesmo dessa angústia, tira dessa aflição, tira, Deus, desta ansiedade, arranca do coração a preocupação, ó Deus, e que eles possam descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, Deus, os teus filhos, as suas filhas, ó Deus, possam passar um tempo especial com o Senhor. Que eles possam ter a experiência do profeta Elias, ó Deus, de ser tirado da caverna, ó Deus, ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor, ó Deus, e se preparando para continuar a fazer a grande obra. Porque dessa obra, Deus, nós não podemos parar. Por isso, Deus, eu oro nessa manhã, pedindo, Pai, fortalecimento para os teus filhos, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia. Mas mais do que isso, eu oro por aqueles que já se encontravam esgotados, mesmo antes, ó Deus, de tudo isso que nós estamos vivendo agora. E tudo que estamos vivendo agora, ó Deus, tem sido um acúmulo na vida dos teus filhos, porque eles perderam, ó Deus, aí o amparo, ó, eles perderam o auxílio, ó Deus, de poder estar na igreja, de poder ser abraçado, de poder conversar com os seus pastores, ó Deus, e por isso, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, que possa mesmo mudar a história, mudar o quadro de vida dos teus filhos nessa manhã. Assim oramos, agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, graças, paz, que Deus abençoe, e se Deus assim nos permitir, nos encontramos à noite em uma live no Facebook, Beth Chagas. Estaremos juntos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um dia abençoado na presença do Senhor, um dia de bênção, de vitória, um dia de conquistas, um dia onde você possa ser renovado no Senhor através dessa palavra, porque Deus é o Deus que cuida de você, o Deus que cuida de nós, é o Deus que cuida da igreja, é o Deus que cuida do seu povo. Deus não desistiu de você, Deus não desiste de ninguém. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.